Olá, gente, boa noite, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez no Descomplica, né? Mais uma sexta-feira, preparando aí uma das aulas mais importantes desse ano para você. Hoje, queridos, a gente vai falar muito, né? Falar bastante da terceira geração modernista, falar na geração do pós-45, né? Entender um pouco desses autores geniais que, de alguma maneira, recriaram a nossa literatura esteticamente. Autores como, por exemplo, Guimarães Rosa, Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto. Você sabe que cada um tem a sua importância, sendo na prosa, sendo na poesia. No entanto, queridos, antes da gente começar essa discussão diretamente relacionada à terceira geração, a gente tem que tentar entender como essa geração se formou. Como essa geração teve referências anteriores e, de alguma maneira, pensou em recriar nossa literatura esteticamente mesmo. Eu falo isso para você porque, antes da gente falar diretamente, há que se pensar na primeira geração modernista e na segunda geração modernista também. A primeira geração ligada a um projeto pós-Semana de Arte Moderna. Projeto esse capitaneado por Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira, Menotti del Picchia, Guilherme de Almeida, ou seja, intelectuais importantíssimos, né? Não podemos esquecer também das mulheres, né? A Anita Malfatti, a Tarsila do Amaral, e aí que tá. Nesse processo, a primeira geração ela vai ser muito significativa. Por quê? Porque ela propõe uma ruptura. Ela propõe a ruptura com o passado. Passado esse ligado a uma questão formal, parnasiana e simbolista. Passado esse ligado a uma temática, muitas vezes clássica parnasiana, ou ainda a temática transcendente, espiritualista dos simbolistas. O que acontece é que a Semana de Arte Moderna vem para romper, para manter, né, um novo padrão literário baseado em quê? Baseado em duas grandes questões, né? A questão formal e a questão temática. Formalmente, quando você pensa na primeira geração, há que pensar, né, na adaptação da nossa literatura a uma nova maneira de ver o mundo. Uma literatura liberta, acima de tudo, tá? Nós temos que pensar diretamente, ó, na liberdade formal. Liberdade essa que se dá no plano, ó, do verso, né? A gente vai ter o verso livre, o verso branco, nós vamos ter uma linguagem diferente que é a linguagem coloquial, ou seja, os pressupostos formais da primeira geração já colocam uma barreira com relação ao passado. Por outro lado, eles vão fazer uma grande mudança. E essa mudança se dá no tema, ou melhor, na possibilidade temática que eles vão abrir. A partir de agora, o cotidiano é o nosso melhor tema, tá? A primeira geração coloca o cotidiano como grande possibilidade temática e amplia as grandes possibilidades. Queridos, passam, né, os anos 20 e aí depois você vai ter a segunda geração. Segunda geração, olha, muito mais amadurecida, muito mais ligada a projetos, né, ideológicos em alguma medida, muito mais ampla tematicamente, tá? E detalhe, muito importante para você, segunda geração que tem a possibilidade real de escolha. Essa segunda geração, principalmente na poesia, ela volta a trabalhar pressupostos lá do século XIX. Autores como, ó, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles e até mesmo Drummond trabalham em alguns poemas a questão formal. O Vinícius, ó, vai trazer de volta o soneto como forma fundamental. Lembra? O soneto parnasiano, o soneto simbolista que volta agora, tá? Por outro lado, a gente tem também uma Cecília Meirelles, né? Uma autora que vai fazer o quê, gente? Vai reelaborar o simbolismo. Vai ser considerada, inclusive, neossimbolista. Uma autora que se preocupa diretamente com a métrica, com a rima, para alcançar a musicalidade, com temáticas que derivam, né, da alma, da transcendência, da essência versus aparência, da fugacidade do tempo, ou seja, uma poesia muito interessante ligada a essas temáticas. De outro lado, você vai ter também uma produção em prosa, né? Se a poesia da segunda geração é muito boa, se a poesia da segunda geração é muito madura, né? E discute grandes questões, tá? A prosa vai ser fundamental. A prosa vai ser fundamental porque nela nós vamos encontrar autores como Graciliano Ramos, como Jorge Amado, como José Lins do Rego, como Raquel de Queiroz, né? Entenda, gente, que na prosa regionalista dos anos 30, você vai ter todo um processo de denúncia social, de crítica à situação de miséria dos brasileiros, tá?